Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que fica na Praça da Luz, centro da cidade. A Pinacoteca é um museu de artes visuais que guarda em seu acervo obras produzidas no Brasil do século XIX até os dias de hoje. Está instalada no antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, projetado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo em 1873. O Liceu de Artes e Ofícios, instituição pública, foi criado para formar mão de obra especializada nas áreas de serralheria, gesso, desenho, entre outros. Anos mais tarde, Ramos de Azevedo assume a direção da escola e reformula o currículo, iniciando em 1905 a comercialização das obras produzidas pelos alunos. Bem-vindos à Pinacoteca do Estado de São Paulo. O nosso museu foi criado pelo governo de São Paulo em 1905. Nós somos o museu de arte mais antigo da cidade. Vamos conhecê-la? O acervo da Pinacoteca ele é composto hoje em dia por cerca de 9.000 obras. Essas obras todas foram sendo incorporadas ao acervo ao longo desses 100 anos de atividade do museu, como parte de um programa de aquisições e resultado da doação de artistas, de colecionadores e de próprias aquisições do governo do Estado. É um acervo muito amplo, representativo da história da arte brasileira do século XIX, do século XX, já desse começo do século XXI, e uma parcela significativa desse acervo encontra-se atualmente exposta na nossa mostra de longa duração, Arte no Brasil, uma história no acervo da Pinacoteca do Estado. Na primeira sala da exposição Arte no Brasil, que nós chamamos de tradição colonial, a gente faz um pouco essa posição do que é a arte no Brasil, essa arte mais religiosa, que se faz no Brasil enquanto o Brasil ainda é uma colônia portuguesa, e a imaginação que se faz sobre o Brasil fora daqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pintura que é uma alegoria da América, e é feita por um pintor que nunca pisou na América, obviamente, e que, a partir de relatos, ele vai imaginando o que é que pode ser esse continente. Então, a gente tem aqui, né, uma cena de antropofagia, por exemplo, que é uma coisa que sempre impressionou muito os europeus a respeito das sociedades indígenas da América. E aqui um casal de índios, né, vestidos com pérolas, de sapatos, né, coisas absolutamente imaginadas que não tem nada a ver com a realidade. E também nessa sala a gente expõe uma pintura do Frans Post, que é um pintor holandês e que é o primeiro, de fato, a retratar a paisagem brasileira a partir da observação direta, né? Não mais a partir da imaginação. E é o quadro de Frans Post que introduz o visitante à Sala dos Artistas Viajantes. Essa é uma sala dedicada aos artistas europeus que começaram a chegar ao Brasil a partir de 1808 e que começam a registrar a paisagem brasileira. Não é que era um tema que não existia na arte brasileira até então. E eles são responsáveis, por exemplo, por chamar a atenção da gente para a beleza, não é? E para a singularidade da natureza do Brasil. E, por exemplo, por transformar a paisagem brasileira em certos cartões postais que hoje a gente está acostumado a fotografar toda vez que a gente viaja. Por exemplo, o Pão de Açúcar, não é? Que é um grande personagem da pintura nesse momento. Além das pinturas dessa sala, a gente expõe também uma série de gravuras e de aquarelas e desenhos. Por exemplo, nesses móveis que se chamam mapotecas. A gente tem aqui, por exemplo, duas aquarelas de um artista suíço que registra uma fazenda de colonos suíços na Bahia. Então, o que é interessante é você ver aqui a anotação, né, do artista num esboço feito lá na paisagem e depois como ele passa o desenho a limpo para depois transformar isso numa pintura. Essa condição do viajante, né, de descobrir uma outra realidade, é também abordada aqui na exposição numa pequena mostra temporária que nós chamamos de Viajantes Contemporâneos e que mostra os artistas brasileiros que
vão fazer residências ou passam períodos fora do Brasil e produzem obras a partir dessa experiência, da observação de outro território, de outras realidades e de outras constituições sociais. Na sala 3, a gente vai tratar do início do ensino de arte no Brasil, não é? Que a tradição colonial não tinha, né, um ensino de arte no molde das academias europeias, e isso só acontece no Brasil com a chegada do que a gente chama de missão francesa. Os artistas da missão francesa chegaram ao Brasil no início do século XIX com o apoio de Dom João VI. Entre o grupo estavam Debré e Tonet. E essas duas pinturas, então, que são do Tonet e do Debré, introduzem essa questão da criação da Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. E da criação também de uma pintura histórica no Brasil, né? De uma pintura que fala de fatos históricos. E aqui a gente tem essa pintura do Debré, que mostra Dom João VI numa revista do Exército Português em 1816. E também, a partir disso, a Academia produz artistas que vão se especializar nesse gênero da pintura de história. E os dois grandes exemplos da Academia vão ser o Pedro Américo, que é o autor dessa pintura, que é uma grande alegoria sobre a abolição da escravatura, e o Vitor Meirelles. Ao longo do circuito, há duas salas que propõem uma pausa na exposição. Essa daqui é a primeira delas, que nós chamamos de sala de leitura. Aqui o visitante vai encontrar uma série de livros que tratam de assuntos ligados à exposição, de artistas que estão presentes na exposição, para que ele possa realmente ter um tempo de conversar com um amigo sobre aquilo que ele viu, sobre os textos que ele leu e aprofundar um pouco o conhecimento dele, se ele tiver vontade. A segunda sala é a sala de interpretação, que dá chance ao público de experimentar coisas que normalmente visitando uma exposição não é possível. A gente oferece aqui a oportunidade de você tocar tanto a tela ainda sem pintura, quanto os estágios de preparação da obra até uma pintura finalizada. Isso para que se dê uma ideia melhor e uma compreensão mais aprofundada de todos os passos de uma pintura a óleo, que é uma técnica muito desafiadora, muito utilizada na arte, muito presente na exposição Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca. Você também pode entender por que não se pode tocar nas obras. Nós fizemos aqui uma reprodução de uma obra em gesso do Rodolfo Bernardelli, que está aqui preservada, o original, e a reprodução é possível ser tocada, para se ver como encarde, como ela desgasta e como é função do museu preservar para a posteridade as obras de arte produzidas pela humanidade. Esse é o espaço do projeto Octógono Arte Contemporânea. Ele foi criado com a intenção de marcar um espaço privilegiado para a arte contemporânea dentro do museu. O objetivo deste espaço é o de apresentar regularmente trabalhos de artistas contemporâneos, brasileiros e estrangeiros, encomendados especialmente para este espaço. Esse trabalho do Olafur Eliasson nesse momento, que é esse espelho circulante lá no alto, né, em que você tem justamente o grande efeito, né, quer dizer, que você ao observar a refração, o reflexo da imagem no espelho, né, você vê como ela desestabiliza toda a arquitetura do espaço. Há muitos anos, a Pinacoteca de São Paulo desenvolve um extenso programa de parcerias e intercâmbios internacionais com museus e instituições de todo o mundo, principalmente da América Latina, que são os nossos interlocutores privilegiados, resultando inclusive na incorporação ao acervo da Pinacoteca de algumas obras de artistas estrangeiros, como é o caso da Fonte das Nanás, da artista francesa Niki de Saint-Phal. Será que visitar um museu é uma coisa chata? Uma coisa para ver coisas velhas? Que nada, o museu é um lugar super divertido, super bacana e, na verdade, um dos únicos lugares atualmente que deixa você pensar. O que significa essa palavra pinacoteca, gente? Se refere a uma linguagem artística específica.
Existem várias linguagens artísticas. A música é uma linguagem artística. Tem outras. Cinema, pintura, desenho, fotografia, vídeo, dança, teatro. Tudo isso é linguagem artística. Então aqui na Pinacoteca a gente tem tudo relacionado às artes visuais. A Pinacoteca e todos os museus são instituições eminentemente educativas, mas esses processos de educação podem extrapolar as puras exposições de suas obras. Um dos exemplos disso é a ação educativa Extramuros. A gente está aqui agora na varanda da Pinacoteca preparando uns painéis que vão substituir uns painéis de grafite que estão na fachada lateral do museu, que dão para o Parque da Luz. E esses painéis agora vão ter alguns lambe-lambes que foram feitos a partir de estilogravuras em grandes formatos, que foram feitas por participantes que participam de um projeto educativo nosso, que é a Ação Educativa Extramuros, que é uma ação que existe desde 2008, que nós desenvolvemos com 2 grupos de adultos em situação de rua aqui do centro de São Paulo. Essa ação ela se organiza por meio de oficinas de arte, com ênfase principalmente em estilogravura, semanais e também visitas regulares às exposições da Pinacoteca para relacionar o que eles estão produzindo com as exposições do museu. E a ideia desses painéis é tornar a Pinacoteca, o museu, um pouco mais permeável a grupos que tradicionalmente não frequentam esses equipamentos culturais. Acho muito importante existir essa inclusão social. No próximo bloco, vamos continuar nosso passeio pela exposição de longa duração Arte no Brasil, uma história da Pinacoteca. E ver como funcionam os bastidores do museu. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao centro de São Paulo, mais precisamente na Praça da Luz, para continuar nossa visita à Pinacoteca do Estado, o museu mais antigo da cidade, fundado em 1905 e que abriga obras de artes visuais desde o século XIX até os dias atuais. Antes de entrar, vale uma espiadinha no jardim que abriga esculturas de artistas contemporâneos brasileiros. A Pinacoteca de São Paulo é hoje uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura. Nós funcionamos nesse edifício centenário e que teve, no final da década de 1990, uma grande reforma com o projeto Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira. Esse é um lugar que é a chave desse projeto todo. É um lugar que não existia antes. Isso era um vazio e a chave da atualização desse antigo e belíssimo prédio do Ramos de Azevedo é justamente essa forma de transgredir os espaços e com essas pontes frequentar esses vazios, naturalmente com a clarabóia de cristal também, e com isso, com esse novo eixo feito pelas pontes que atravessam os vazios, nós também fizemos uma coisa que não se percebe mais, talvez, mas mudamos a entrada do prédio, entra na praça em frente à Estação da Luz e sai nos jardins. Vamos agora continuar nossa visita à exposição de longa duração Arte no Brasil, uma história da Pinacoteca. É por aqui, vem! Em continuação à sala anterior, que falava da criação de uma Academia de Belas Artes no Brasil, essa sala reúne obras que já são de um período republicano, né? Quando a academia deixa de ser uma academia imperial e passa a ser a Escola Nacional de Belas Artes. Os temas da arte, então, vão mudar e essa academia vai ser dominada pela figura dos irmãos Rodolfo e Henrique Bernardelli,
principalmente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma escultura bastante famosa do Rodolfo Bernardelli, em que ele investiga o que seria esse tipo nacional nas artes, que já introduz a questão da importância do índio para a formação da etnia brasileira. Essa sala reúne obras que abordam alguns aspectos importantes do ensino nas academias de arte. Um deles é o estudo do nu, que é um aspecto bastante importante para os artistas acadêmicos e que precisavam ter domínio da representação do corpo humano nas suas mais variadas expressões. Outro aspecto bastante importante é a cópia, né? A gente é acostumado a pensar que copiar um artista é uma coisa, é um plágio, e isso no século XIX não era bem assim. A gente vê aqui nessa sala alguns exemplos de artistas que estão copiando outros artistas, porque isso era uma forma de aprendizado também. Essa pintura, por exemplo, é da Anita Malfatti, não é? E é feita já no final dos anos 20 e ela volta então à Europa com uma bolsa do governo do estado e lá ela copia um artista mais clássico como Delacroix como um exercício de aprendizado artístico. Em diálogo com essa sala do ensino artístico, nós temos mais uma exposição temporária que trata e que aprofunda, por exemplo, essa questão dos estudos de nu. E a gente tem, novamente, aqui essa oposição, né, entre o desenho mais clássico, mais acadêmico, feito pelo Rodolfo Bernardelli, e um desenho um pouco mais ousado e mais moderno, que é o desenho da Anita Malfatti, já datado de 1915. Essa sala aborda os 4 principais gêneros de pintura ensinados na Academia de Arte: retrato, natureza morta, pintura de paisagem e pintura histórica, que era o gênero mais importante e representava o ápice para a carreira do artista. A pintura histórica, ela pode ser não só uma pintura que relata um fato histórico, mas também uma cena de mitologia, uma cena bíblica. Mas aqui o que eu gostaria de destacar é essa pintura do Eliseu Visconti, que é uma pintura que fala sobre a descoberta do Brasil. Ela se chama A Providência Guiando Cabral, e a Providência é essa figura feminina, não é? Que é uma personificação que pousa a mão sobre a cabeça do Pedro Álvares Cabral. Portanto, traz à tona essa questão de uma intervenção divina, não é? Na descoberta do Brasil, na vinda da caravela de Cabral até o Brasil. Aqui ficam uma série de pinturas que apontam para outros temas menos tradicionais da pintura acadêmica. São temas que falam dessa vida mais cotidiana, de interiores de casas, de uma vida mais doméstica. A gente tem aqui, por exemplo, uma pintura que é do Almeida Júnior, uma pintura já de final de século, de um dos pintores mais importantes aqui de São Paulo nessa época, e que é um grande destaque da Pinacoteca do Estado. É uma pintura chamada Saudade e que tem um certo aspecto premonitório, porque ela foi pintada no ano em que o artista morreu e ele morreu assassinado, né, por um crime passional. Então é interessante a gente ver a figura dessa mulher que chora, toda de luto, segurando uma fotografia. O assassino de Almeida Júnior foi seu próprio primo, que era casado com Maria Laura, com quem o pintor manteve um relacionamento secreto por vários anos. O Núcleo de Conservação e Restauro da Pinacoteca de São Paulo foi criado para atender as obras da coleção. Então ele é destinado para trabalhar em escultura, papel, fotografia, pinturas. A Ana, por exemplo, agora ela está trabalhando sobre uma obra de papel. Ela está obturando umas partes faltantes que foram perdidas por fungos. Então esse preenchimento vai ser feito com polpa de papel e adesivos, depois que a obra já está higienizada. Esse é um trabalho minucioso, a coleção da Pinacoteca é importante. Manuel está aqui terminando uma reintegração da camada pictórica, onde houve lacunas. Ele está fazendo a reintegração cromática. Isso daqui foram umas áreas que foram perdidas
provavelmente por maus tratos na obra, a camada ela se descola e se perde. Então o restaurador ele reintegra isso. Hoje em dia, a formação de um restaurador é feita em escolas, por exemplo, universidades. Existem também cursos de especialização na área de restauração de pintura de cavalete, de restauração de papel também. Esse aqui é o Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado. Ele foi organizado em 2005 para tomar conta do arquivo da Pinacoteca do Estado. E a partir de 2007 a gente passou a ter outras funções também. Uma delas, reunir arquivos de artistas de interesse para o estudo da história da arte no Brasil e em São Paulo. Esse daqui é um álbum de 1913. Essa é considerada uma das primeiras exposições da Pinacoteca. Na verdade, na época era gerida pelo Liceu de Artes e Ofício. Então aqui são reproduções de obras francesas que vieram para cá em 13 justamente para formar o olhar do público brasileiro, dos alunos do liceu. Aqui alguns exemplos de catálogos. Esse é o nosso primeiro catálogo do acervo, de 1912. A gente guarda aqui também todos os catálogos produzidos pelo museu, então é uma forma de acompanhar a própria história do acervo da Pinacoteca do Estado. Essa sala é uma sala onde nós temos a exposição Saudade pela Ausência. É uma exposição de longa duração e ela reúne um conjunto com 51 imagens pertencentes ao acervo do pesquisador Rubens Fernandes Júnior. São cartões postais feitos por fotógrafos lambi-lambis no Parque da Luz, que fica situado ao lado da Pinacoteca, e entre 1915 e 1935. Os cartões postais foram escolhidos pela relação existente entre o Parque da Luz e o museu. O que a gente tem aqui é, sobretudo, não apenas um traçado poético da vida cotidiana dessas pessoas, em retratos individuais, em retratos em duplas e em conjuntos de família, mas, sobretudo, você pode observar a questão do olhar, as mudanças ocorridas no gestual dessas figuras, desses personagens e no corpo também desses personagens. Nesses grandes retratos que estão acima, no alto das paredes do museu, você vê que alguns personagens frequentaram esse parque durante anos. Então você encontra um personagem num retrato, num plano fechado, e depois você o vê num plano aberto com mais um amigo. Em seguida, a gente descobre mais um personagem, que é uma menina de cerca de 3, 4 anos, com uma fotografia com um guarda-chuva, e em seguida ela aparece novamente já vestida em seus trajes de primeira comunhão. O começo do século XX foi um período importante para a fotografia lambi-lambi no Brasil. Os lambi-lambis trabalhavam em praça pública, tirando retratos que eram revelados na própria máquina. A foto era entregue para o cliente minutos depois. Além desse edifício, a Pinacoteca também é responsável pela gestão de um segundo edifício que abriga a Memorial da Resistência. É um espaço que foi ocupado durante décadas pela Polícia Especial, pelo DOPS. Portanto, justamente é um memorial voltado para a preservação dos acontecimentos que se desenvolveram em períodos muito difíceis da história política brasileira naquele espaço. Esse segundo edifício abriga também a Estação Pinacoteca. O compromisso do nosso museu é com a qualidade dos serviços e principalmente para proporcionar uma experiência qualificada aos nossos visitantes. E eu espero que todos vocês possam vir nos conhecer e contribuir para que esse patrimônio possa ganhar todos esses novos sentidos importantes para a vida cultural brasileira. Eu também espero, porque vale muito a pena. E se você precisar ter mais informações sobre horários de funcionamento, entre no site. E aproveita para anotar o endereço.
Tchau, pessoal. Até o próximo museu. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam Sonhos, Sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas Que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.